E o Bahia, hein? Perdeu mais uma fora de casa, mas ainda assim continua de boa na Lagoa. Fala galera do YouTube, não tá beleza. João tá chegando aqui na sua quarta-feira de manhã. Eu de cabeça inchada, você de cabeça inchada, depois de ter tomado 2 cocos pro Sampaio Corrêa lá no Maranhão, na terra do reggae, e ter dormido de cabeça inchada. E acordado pior ainda, porque a gente se pergunta o que passa na cabeça dos homens que dirigem o futebol do Bahia. E esses homens, talvez esses tenha só um, que seja o senhor Eduardo Freeland, trouxe Anderson Moreira, demitindo o Guto na certeza de que teria um futebol propositivo, técnico, bem jogado, da melhor maneira possível. Anderson Moreira, em 10 jogos, ganhou 4, empatou 3 e perdeu 3. Anderson Moreira, que dá ao time um rendimento pífio em campo. Anderson Moreira, que tem convicções tão burras quanto as do seu antecessor e que tem variações tão inexpressivas quanto a do seu antecessor. Anderson Moreira, que perde jogos na sua escalação, assim como também Anderson Moreira ganha alguns dos seus poucos triunfos dos seus 10 na escalação, porque na hora de mexer, Anderson Moreira é um zero à esquerda. Analisando apenas a partida de ontem, a gente não consegue fazer um paralelo com o jogo de sábado, pois o jogo de sábado a gente conseguiu um gol fortuito de Igor Torres em uma roubada de bola de Ignácio, onde se fez valer do vacilo do adversário. Jogando fora de casa, o nosso adversário não conseguiu suster a pressão feita pelo Bahia e a gente conseguiu um gol e não foi ameaçado pelo CSA. E graças a Deus por isso. Mas o Bahia, ele no jogo de ontem, ele viu um Sampaio Corrêa a fim de jogo o tempo todo e conseguiu nos seus primeiros 30 minutos anular a equipe maranhense com um jogo encaixado. Igor Torres e Copete marcando de lado, Rodalega isolado, Daniel descompromissado com o jogo, Emerson e Rezende correndo para todo lado. Ele poupou Mugni do jogo. Ele não levou nenhum meia para o lugar de Daniel. E assim ele foi levando a partida até acharem uma bola de cara e ela explodir no peito do nosso goleiro. E se não fosse a má pontaria dos centroavantes do Sampaio Corrêa, talvez estivéssemos amargando uma das piores derrotas da nossa história. Mas eu vou para além disso. A gente tomou um gol de um pênalti irresponsável, de um Daniel que estava para além do jogo. E as mudanças não tem nem tempo de fazer efeito. O time entra desligado, que nem o seu técnico, e toma um gol de uma bola alçada dentro da pequena área onde o meu goleiro simplesmente não sai. 2-0 Sampaio Corrêa foi pouco pelo que a equipe maranhense criou e oportunizou de tirar vantagem desse placar que poderia ser extremamente elástico para a equipe maranhense. Deus quis que não fosse. E Deus também quis que o Londrina tomasse a virada inesperada do Cruzeiro dentro de casa por 2-1 e a gente se mantivesse a 7 pontos do G4, do quinto colocado. A 1 ponto do Vasco, que também foi derrotado, e a 3 do Grêmio, que ganhou na rodada. É importante ressaltar e trazer para você que assiste esse canal que o Bahia precisa reforçar o seu elenco. E eu falo reforçar, não falo contratar. Porque contratar, a gente já contratou Igor Torres, Jacaré, como é o nome do outro menino? Que veio aí, Copete, que não é menino, né? A gente precisa de jogadores que cheguem
peguem a camisa, vistam e vão para campo. A gente não tem esses jogadores hoje. Essas contratações, elas precisam vir até antes do dia 16, que é quando fecha a janela, ou do dia 15, na real. E o Bahia precisa mudar as suas peças. O Bahia precisa dispensar jogadores. O Bahia precisa ter nomes que tragam ao torcedor a segurança do acesso. Mesmo com todos os resultados ajudando, mesmo com o time fazendo das tripas coração em casa e com a torcida ganhando alguns dos jogos, porque se não fosse a gente, ai meu Deus, o que seria? A gente precisa vencer os jogos e a gente precisa ser competente, mas para isso nós precisamos de qualidade. Nós contratamos Noga, que está no DM, Marco Antônio, que veio do Botafogo, não sai do DM. A gente tem Davó, que quase nunca entra, e quando entra o jogo já está definido para o adversário. A gente tem Ricardo Goulart, que está se readequando fisicamente, ou seja, não está pronto. Marcinho chegou, entrou para jogar 15 minutos, não comprometeu, tirou uma bola em cima da linha, inclusive. A gente não contratou o lateral esquerdo. Luiz Henrique ficou esquecido no banco e não entra para jogar. Então a gente precisa contratar jogadores que sejam reforços, que cheguem para vestir a camisa. Precisamos conversar sobre a titularidade de Danilo Fernandes. E embora seja um cara fantástico de caráter, um homem excepcional, que não fugiu da luta, que enfrentou um atentado e que superou e que continuou no clube mesmo com todas as suas mazelas, mas a gente precisa de um goleiro que não chame tanto gol assim. Klaus fez 2 jogos contra times relativamente fáceis e não foi vazado. Talvez não tenha sido nem testado. Fez 2 boas defesas em algum desses jogos, mas nada de excepcional. Danilo entra em campo e parece que o gol tem o imã no nosso gol e a bola vai a ele. É necessário dar sequências. E Klaus merece mais essa sequência do que Danilo. Não dizendo que Danilo seja ruim, mas talvez seja o momento de Klaus um pouco mais tranquilo do que o momento de Danilo. Eu testaria Klaus mais alguns jogos. Ponto. Falando de laterais, Marcinho chegou sob protesto, não era para ter vindo. Já que veio, coloca para jogar. Não quero Marcinho titular, acho que Marcinho isso, Marcinho aquilo, Marcinho aquilo outro, mas pelo pouco que eu vi, demonstrou um pouco de qualidade sim. Se posicionou bem ao tirar uma bola em cima da linha, teve boas espetadas ofensivas, ainda com a falta de ritmo. Acredito que já pode começar a entrar para poder pegar mais cancha. É importante. Está na hora de ter a base como fundamento desse time. Verón, Quadrado, Riquelme não. Quadrado, Verón, o outro menino, Bagarolo. Bota esses meninos para treinar em cima. O Verón já está treinando em cima, bota para jogar. Ontem a gente foi sem nenhum reserva para Daniel e Daniel passeando em campo. Daniel foi conhecer o campo fofo lá do Sampaio Corrêa, que era um campo terrível para a prática do futebol, mas é o que tem para hoje. Quem está na Série B tem que sofrer nos gramados ruins. Faltam 5 dias para a janela fechar. E o Bahia tem que contratar para ontem. Porque se o Bahia não contratar, e com o Henderson inventando do jeito que inventa, a gente vai ter sérios apuros nessa Série B. Esse vídeo é um oferecimento da Bet Nacional, a nossa casa de apostas que está aqui com a gente, dando suporte ao canal João Bahia. O link dele está na descrição, você clica e se cadastra e começa a fazer as suas apostas esportivas. Aproveite e deixe o seu like, se inscreva, compartilhe. Tamo junto, bora Bahia, tchau, tchau.